Mas observe o primeiro método que eu vou trazer para você. É o método da haste vertical, que eu posso ter uma haste ou mais de uma haste. E aqui, se você gosta de fórmula e quiser calcular, essa é a equação que você vai utilizar para calcular a resistência pelo número de hastes desse método. Mas qual é o ponto aqui? Se eu tenho um solo de uma camada se eu tenho um solo uniforme, eu vou colocar hastes e a altura que a haste vai penetrar no solo é indiferente, porque o solo é uniforme. Mas digamos, por exemplo, que eu tenho um solo de duas camadas, em que ao colocar a haste vertical, a metade dessa haste fica numa segunda camada e a outra metade na primeira camada. E eu dou o azar da segunda camada ter uma resistividade muito alta comparada com a primeira. Eu vou colocar haste atrás de haste e toda vez que eu medir o aterramento, eu não vou conseguir enxergar a queda expressiva desse valor para poder chegar nos valores ideais que eu calculei, que eu quero para o meu projeto do sistema de aterramento. E aí você vai colocar haste mais haste e não vai entender por quê. E a resposta, muitas vezes, é por causa que você está acessando a segunda camada desse solo. Mas como eu te disse, é muito difícil esse passo a passo ser seguido e muitas vezes ele não é nem seguido, nem medido, nem nada. Os profissionais só seguem a norma dos padrões técnicos das concessionárias e fazem o que precisa ser feito para aprovar a ligação do padrão. Então, onde esse tipo de método de aterramento é muito encontrado? Em edificações de baixa tensão, casas, comércios, prédios. Algumas máquinas têm o seu aterramento próprio, que é ligado até mesmo no próprio aterramento do padrão de entrada. Eu vou falar mais na frente sobre ele, mas esses são os lugares típicos onde a gente vai encontrar esse tipo de método. E aí, então, beleza, eu estou em outra situação, eu já coloquei aqui 5, 6 hastes e minha resistência não está abaixando. O que que eu faço? Aí a gente tem o segundo método, que é o método do eletrodo horizontal, que consiste simplesmente em enterrar o eletrodo, né, o cabo de cobre que seja, num certo tamanho. Você vai definir em L pela forma para poder ter a resistência que você quer. E aí, assim, você só vai acessar a primeira camada desse solo. Você não vai acessar a segunda camada. Então, você vai conseguir distribuir a sua resistência, né, chegar no seu valor de resistência acessando a primeira camada do solo. E onde que eu vou encontrar com mais frequência esse tipo de aterramento? Ele é muito frequente em torres de transmissão, em linhas de transmissão, onde cada pé da torre vai ter uma haste, e depois a gente faz exatamente esse desenho aqui, um ângulo de 45 graus, e segue com o eletrodo horizontal, que pode ser 10 metros, 20 metros, e depois termina com outra haste. Então, esse método de aterramento, ele leva em consideração o eletrodo horizontal. A gente também pode ter uma estrutura mais robusta para poder evitar tensões de passo, tensões de toque e garantir de uma forma bem garantida o nosso aterramento, que é através da malha de aterramento. E essa malha, ela pode ser tanto só com os condutores horizontais ou uma mescla, né, também com as hastes. Esse tipo de aterramento, esse método de aterramento, ele é muito utilizado em subestações, onde nós vamos encontrar ele com mais frequência. Se você precisar calcular no seu projeto elétrico, provavelmente numa subestação você vai usar ele. Mas você também pode usar a combinação dos três, dependendo da resistividade aparente do solo, dependendo de quantas camadas o solo tem. Como eu te mostrei, você pode ter essa malha que é praticamente formada de eletrodos horizontais, o método 2, mas em cada nó, em cada encontro desses cabos, você pode ter uma haste. E aí você vira uma combinação desses métodos. O próprio método que a gente utiliza nas residências, ele é o método da haste vertical com o eletrodo horizontal. Então, caso você fincou 3 hastes e percebeu que a resistência não diminuiu, se você conseguir tirar a haste, tira, aumenta um pouco a distância entre as hastes para poder
verificar se com o maior contato na primeira camada vai te resolver o problema. E por que que você pode usar a combinação dos 3 fatores? Porque nem sempre vai ser fácil só usar a haste vertical, nem sempre vai ser fácil usar só o eletrodo horizontal, e muitas vezes vai ser muito difícil, numa situação que não seja subestação, por exemplo, conseguir usar esse tipo de malha de aterramento, porque tudo depende do orçamento do cliente. Imagina só uma malha dessa de aterramento para poder fazer o aterramento de uma casa. Você vai falir o seu cliente antes mesmo da fundação da casa estar pronta. Então tem que ter um bom senso, óbvio, e você precisa identificar as situações que você de fato vai precisar de cada método de aterramento. Então, para uma casa, por exemplo, o método da haste vertical é mais do que suficiente. Aí, quando a gente fala de um prédio, que nós provavelmente também vamos ter um sistema de SPDA, vai unir os captores e descidas ao sistema de aterramento, você vai provavelmente utilizar o eletrodo horizontal com hastes verticais. Então, cada situação é uma situação, você precisa saber que existem esses 3 métodos, mas que, na verdade, você pode usar a combinação deles da forma que for necessária para você atender a sua demanda técnica, mas também, ao mesmo tempo, para atender o orçamento, a expectativa e a necessidade do seu cliente.